A era da complacência acabou. Os Estados Unidos deram um recado que muita gente por aqui fingia não ouvir. Quem atenta contra a liberdade, quem usa o Estado para calar, perseguir e manipular, não será mais bem-vindo. A nova política americana de suspensão de vistos a autoridades estrangeiras é uma resposta dura, clara e, acima de tudo, merecida. Não é ingerência, é coerência. Enquanto aqui se tenta legislar na marra, calar o contraditório e manipular plataformas, lá fora a reação vem firme, com respaldo democrático e constitucional. O Brasil insiste em se apequenar no cenário internacional por escolhas autoritárias disfarçadas de zelo institucional. E agora? Como é que vai ficar? Agora, a conta chegou. Bem-vindo ao mundo real, onde quem viola a liberdade perde o privilégio de circular no mundo livre. E essa é só a primeira porta se fechando. A gente volta daqui a pouco, depois do recado do Andrei Andrade, que traz um produto bem legal para quem está sofrendo de dores pelo corpo. Se liga aí, que é rapidinho. Até já. Meu nome é Rosângela Narciso. Quero deixar aqui o meu relato que eu estou fazendo uso do articular. Este medicamento, louvo a Deus, porque está fazendo um efeito positivo no meu organismo dentro daquilo que eu desejava. Graças a Deus, estou sendo bem-sucedida com o uso deste medicamento. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular que vem transformando vidas, né? Eu quero aproveitar para mandar um abraço aqui pro Pedro Fonseca, que é morador lá de Goiânia, setor marista. Um grande abraço para você. Ligou, fez o pedido para a família inteira. Já tem 3 pessoas da família que estão usando, estão sentindo muito bem e ele mandou mensagem, pediu aqui um agradecimento. Então, um grande abraço aí a vocês todos e parabéns por ter escolhido a sua saúde em primeiro lugar. E é isso que acontece com quem usa o articular, que tem resultado imediato. Assim como esse depoimento que você acabou de ouvir, você também vai ter resultado rápido, porque, gente, quem tem dor tem pressa. A dor, ela nos desanima. A dor, ela deixa a gente para baixo. A dor, ela impede a gente de fazer as tarefas diárias. E é muito ruim trabalhar sofrendo com dor, não é verdade? A produtividade não é a mesma, o ânimo não é o mesmo, o estado de espírito não é o mesmo, então não dá para conviver com a dor. Se você tem dor, você precisa conhecer o articular, que é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Não é exagero, tá, gente? Ele dá resultado tão rápido assim, por quê? Porque ele tem uma fórmula nobre, uma fórmula premium, que reúne todas as propriedades que são indicadas por reumatologistas e por ortopedistas também. Olha só, ele é rico em condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e ele tem o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Eu vou dar um exemplo bem claro. Hoje, por exemplo, um jogador de futebol, ele se lesiona, o departamento médico, ao invés de fazer a cirurgia, faz essa infiltração, faz essa aplicação do ácido hialurônico, o enxerto, para quê? Para que não precise realizar a operação, colocar a prótese, fazer a cirurgia. E aí o resultado é muito mais rápido. O que demoraria meses ou anos, resolve em semanas. É muito mais simples, é muito mais eficaz você fazer um tratamento com ácido hialurônico do que ter que passar por uma cirurgia para ter pós-operatório, para ter rejeição. Não dá. Quem tem dor tem pressa e não pode perder tempo. E o articular, que ele tem essa função. Ele vai acabar com a sua dor na primeira semana de uso. Seja ela causada pela artrite, ou pela artrose, ou pela fibromialgia, ou você que tem aquela dor generalizada, você que tem inflamação, inchaço no corpo, aquela queimação nas pernas, varizes, esse produto é maravilhoso. E aproveita hoje, porque hoje nós estamos com uma campanha imperdível. É final do mês, né? E quando chega o final do mês a gente faz o seguinte. Hoje tem mega promoção, até acabar o estoque. Eu tenho aqui 1.200 kits montados. Para os 1.200 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto de 80%. É só você ligar. 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391.
ligação gratuita. Esse telefone também tem um WhatsApp, também tem a opção do QR Code. Você apontando a câmera do seu celular, você é atendido por um especialista que vai te acompanhar. Não é só vender, não. Vai acompanhar o seu tratamento para que você tenha, de fato, o resultado que você precisa, para você poder também contar aqui com a gente o seu depoimento. Então, gente, não fique sofrendo com a dor sabendo que existe um produto que resolve e resolve rápido. Articular, que é o nome, você vai ligar agora nesse telefone 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, que são pomadas de extrema eficácia. Junto com as pomadas, ainda ganha um aparelho de massagem profissional para você poder massagear o local da inflamação e ter um resultado mais rápido. E ainda ganha um robô aspirador, aquele robô inteligente que vai limpar toda a sua casa para você, o seu escritório. É muito bacana. Ligou, ganhou tudo isso e o melhor, o pagamento é só pro mês de julho. Então, ligue agora e peça Articular. Que telefone? 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Muito bem, a coisa começou. Para aqueles que duvidaram, nada melhor que um dia atrás do outro. Os Estados Unidos mostram que não vão tolerar mais nenhuma farsa disfarçada de democracia. O governo americano decidiu com clareza e firmeza traçar uma linha no chão. E quem cruzar essa linha, atentando contra os direitos de liberdade de cidadãos americanos, ainda que em solo estrangeiro, vai enfrentar consequências. A nova política de restrição de vistos, anunciada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, é um sinal claro de que a Casa Branca está deixando de lado a diplomacia frouxa para adotar uma postura proporcional à gravidade dos abusos cometidos por autoridades estrangeiras que se acham intocáveis. Não é sobre interferência externa, é sobre coerência democrática. Quando um ministro ou um juiz estrangeiro se arroga no direito de censurar redes sociais, calar vozes dissidentes e impor sua agenda política pessoal sob o pretexto de combate à desinformação, ele está não só ultrapassando os limites de sua função, mas também ferindo a liberdade de expressão, inclusive de cidadãos americanos, empresas globais e interesses transnacionais que operam no Brasil e em outras regiões. A resposta dos Estados Unidos, nesse caso, é uma defesa direta dos princípios que sustentam sua própria Constituição. Os alvos dessa nova medida, ainda que não tenham sido nominalmente expostos, são amplamente conhecidos. E se acham que poderão seguir reprimindo a liberdade, intimidando plataformas digitais e impondo um controle ideológico sem consequências, estão redondamente enganados. As consequências serão desastrosas. Ninguém quer isso, nem quem sanciona. Mas as medidas só dependem agora de quem é alvo dessas sanções. Se quiserem continuar fazendo o que fazem, não poderão reclamar depois. A mensagem americana é clara. Não há espaço para pseudo-autocratas que se escondem sob a toga, o cargo ou a diplomacia para perseguir adversários e controlar narrativas. A liberdade de expressão não é concessão de governo, é direito inalienável. E quando esse direito é pisoteado, especialmente com impacto sobre cidadãos americanos, haverá retaliação, muita retaliação. E se houver contestação, só aumentarão ainda mais a ira de quem quer fazer justiça aos injustiçados. É preciso deixar bem claro, quem ataca a liberdade não é aliado dos Estados Unidos, é um problema a ser resolvido. E o recado vale para ministros, parlamentares, presidentes de tribunais e qualquer outro agente estatal que esteja usando o aparato público para fins de perseguição ideológica. Enquanto esses personagens se agarram ao poder como se estivessem acima da crítica, o mundo livre observa e agora reage. O tempo da omissão acabou.
Os Estados Unidos estão colocando o jogo em novos termos: liberdade ou isolamento. E quem insistir em brincar de autoritarismo vai descobrir o peso do custo diplomático. Agora, imagine você a falta de habilidade do governo brasileiro. Falta de habilidade ou de conhecimento técnico? Está vendo que o mantra da nova ordem mundial é a liberdade de expressão e de informação também, e está dando o murro em ponta de faca. Está instigando o judiciário brasileiro a limitar e perseguir aqueles que apresentam o contraditório, castrando o direito mais básico de se manifestar a respeito daquilo que não concorda. Isso é expressão, e o governo quer censurar. Como é que quer manter as boas relações com um de seus maiores e melhores parceiros comerciais, agindo justamente em sentido contrário do que prega este parceiro? Qual a chance de dar certo? Nenhuma. Ainda mais quando tentam levar para o campo diplomático, sob a narrativa de agressão soberana, uma ação individualizada que foi amplamente conhecida pela comunidade internacional e que representa agora um risco de segurança nacional ao país sancionador. Lula pede ao STF que regule as redes sociais, mas ainda não mandou o texto para apreciação dos ministros. Logo, o próprio judiciário dá sinais de que vai agir por conta própria, em uma iniciativa que beira uma afronta não apenas à Constituição brasileira e ao Congresso Nacional, mas também, sobretudo, às tendências e determinações americanas. É possível que, depois destas medidas anunciadas pelo secretário de Estado, Marco Rubio, essas autoridades brasileiras, como no resto do mundo também, acordem para uma realidade dura e fria que está se formando sobre suas cabeças. Todas estão vendo que a coisa era realmente muito séria desde o início e que foi só uma questão de tempo para acontecerem. Esse tempo agora chegou. Se não acordarem, não vai adiantar depois. Vamos conversar agora um pouco mais sobre este assunto com o nosso analista jurídico e professor de Direito Constitucional, Dr. André Marcília. Olá, Marcília, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje, mais uma vez. Essa suspensão de visto já era esperada, mas como é que você viu o anúncio do secretário de Estado, Marco Rubio? Seja bem-vindo, Marcília. Tudo bem, Paulo? Cumprimento você, toda a audiência. De fato, a gente esperava isso. Aliás, é bom que se diga que nós esperávamos isso desde o início do governo Trump, que isso vem sendo avisado, inclusive, o que mostra que, claro, o Eduardo Bolsonaro pode ter influenciado, mas isso não é algo exclusivo dele, é uma pauta do governo norte-americano. Essa história de dizer que o Eduardo Bolsonaro é, portanto, culpado ou está afetando a soberania, é um completo devaneio das nossas autoridades que não sabem o que fazer, estão tentando fazer algo dentro das suas possibilidades, em razão da sua total inabilidade, como você mencionou no início do programa, negocial em relação a esse caso e a tantos outros. Agora, essas sanções que virão, me parece, a expectativa, pelo menos que eu tinha, é que elas viessem talvez numa ordem de grandeza maior. A gente está às voltas com o anúncio da possibilidade de que vistos sejam cancelados de diversas autoridades, e isso talvez fique um pouco aquém, né, daquilo que se esperava. Se esperava uma punição mais direcionada ao ministro Moraes, e mais abrangente, inclusive com afetação a questões financeiras. Pelo que está se cantando por aí, talvez isso não venha, ou pelo menos não num primeiro momento, ou não apenas por medidas administrativas, ou não apenas pela lei Magnitsky, como a gente estava esperando, sim por essas medidas administrativas. Tudo ainda é um pouco nublado, a gente está ainda recebendo essas informações, mas a expectativa é de que isso
a meu ver, não vai fazer o STF recuar, não vai fazer o ministro Moraes recuar. Essa perda de visto para o ministro Moraes ou para o STF, pelas conversas que eu tenho ou pelo que eu ouço até de pessoas, enfim, mais próximas ao STF, será sentida como algo indolor, né? Talvez as medidas que façam com que eles sintam de fato sejam as de interdição financeira. Olha, Marcília, conhecendo a diplomacia americana como nós conhecemos, eu conheço, e eu lhe digo o seguinte, que pode estar acontecendo. São duas vertentes aí. A suspensão de visto, obviamente, ela pode, teoricamente, não assustar o sancionado, porque ele simplesmente pode dizer, não, é só uma questão de visto, eu posso continuar indo para qualquer outro lugar do planeta, e era só isso aí, isso era tudo que você tinha, então eu vou continuar aqui porque isso não me afeta. Bom, não afeta em parte, né? Porque essa informação corre o mundo, e aqueles que não sabiam passam a saber que aquele sancionado está sendo sancionado porque descumpre com as constituições e agride o direito de liberdade e outros direitos constitucionais. E direitos adquiridos, né, da pessoa humana. Então, quer dizer, isso já é ruim para um ministro, né, da Corte Brasileira receber uma reprimenda dessa aí como a suspensão de um visto. Essa é a primeira vertente. A segunda vertente é a seguinte, de que muita gente não acreditava, fazia até piada que esse tipo de coisa viesse a acontecer, porque soava como algo surreal, né, muito acima, né, da possibilidade de acontecer. Por quê? Porque envolveria uma questão diplomática, questões governamentais, e veja você que os caras encontraram uma saída para não envolver questões de soberania, justamente essas de diplomacia. E elas servem para quê? Os caras não podem chegar de imediato e tacar uma Magnitsky dessa, porque ela destrói a vida da pessoa. Destrói. As pessoas que falam a respeito da Magnitsky talvez não conheçam profundamente os efeitos dela, o que ela pode causar na vida de uma pessoa. Mas ela simplesmente destrói. Destrói. Ela seria muito grande para um momento como esse. Seria um tiro de canhão para matar uma formiguinha, nesse momento. E os caras já avisaram o que pode vir depois. Eles dão um tirinho agora de espoleta para ver se a onça se espanta. Porque muitos não acreditavam que ela pudesse acontecer. E já veio. Então isso já é um sinal de que se veio a primeira, a segunda pode vir. E a segunda bala já está na agulha, que seria a lei Magnitsky. Então veja, é aquele ditado que a gente sempre comenta por aqui. Se uma coisa nunca aconteceu, pode ser que ela nunca venha a acontecer, não é? Mas a partir do momento que ela aconteceu uma única vez, significa que ela pode acontecer novamente. Então, o que os diplomatas americanos agora, sob a batuta de Marco Rubio, que é o chefe do Departamento de Estado, que é o cara que manda na diplomacia americana, na política externa americana, justamente com o presidente Trump, ele disse, olha, é verdade, está aqui, primeira suspensão. A segunda, a Magnitsky, ela virá. E isso foi confirmado por ele no Congresso americano. Então, para essas pessoas que duvidavam, agora deveriam ter um pouco mais de cuidado. É uma chance que essas pessoas têm agora, essas que serão sancionadas, de repensarem os seus atos. Porque isso independe deles, independe do governo brasileiro, independe do Itamaraty. Se ela vier, todavia, ainda há tempo, mas se ela vier, será a destruição total da pessoa sancionada. Então, é só uma questão de tempo. Você acha que... Acho que você já respondeu, né? Que uma situação como essa, de apenas visto, não vai alterar a mentalidade dos ministros do STF. De repente, a ideia não é mais nem essa. A ideia é fazer valer a primeira emenda americana e, sobretudo, punir a agressão que está sendo revelada nos autos dos processos americanos de alguém proveniente do Brasil, não se sabe
quem, ainda pelo menos a imprensa, alguém teria infringido, quebrado a soberania americana ao imputar a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, sendo que isso nunca aconteceu. Os caras já sabem. Eles já sabem de tudo. E agora vão começar a puxar esse fio nesse novelo de lá. Então, fale, Marcílio, eu já ia dar a palavra para você. Não, pode, por favor. Não, é isso mesmo. O que você acha? Conclua. Pode falar. Eu já concluí. Né? Vai com você. É interessante, sem dúvida, eu concordo contigo. A gente tem uma possibilidade de que, enfim, vamos usar uma imagem que é como se eles estivessem dando um cartão amarelo, né? É um cartão amarelo para as autoridades. O problema, Paulo, é que eu entendo o seguinte, que a gente está dando um cartão amarelo para um time que está jogando com 45 pessoas em campo, que está com um taco de beisebol na mão, um outro está com um porrete na mão. Quer dizer, a gente está totalmente fora do jogo. Os nossos ministros, as nossas autoridades, elas estão completamente alheias ao jogo para que um cartão amarelo possa assustá-las. Eu acho que esse cartão amarelo que será dado, ele pode ser um alerta muito mais importante, não aos ministros, mas ao nosso parlamento. Veja, nós temos condições, nós precisamos retomar dentro do Congresso a capacidade de reagir. Nós não podemos ter, dentro das casas legislativas, pessoas que ficam jantando o dia inteiro com o ministro e depois voltando com um discurso meia bomba, para usar uma linguagem vulgar, né? A gente não pode ter isso. O parlamento tem que ter gente corajosa. Então, eu acho que esse cartão amarelo pode ser interessante nesse sentido, mais ou menos assim. Olha, estou dando um cartão amarelo, o vermelho vai ser muito bruto, e esse sim vai fazer com que os ministros voltem ou sejam sancionados de uma forma inimaginável. Talvez seja o caso, então, do parlamento fazer a sua função, que é, aí sim, colocar os ministros de volta no trabalho deles, que é de julgar a Constituição. Então pode ser um cartão amarelo para que o Congresso assuma a sua função, porque a gente precisa entender também que é desejo dos norte-americanos, não que eles fiquem o tempo inteiro cuidando das nossas questões, mas que eles coloquem mais ou menos o trem de volta no trilho para que a gente nós mesmos possamos conseguir recuperar a capacidade de reagir ao arbítrio. O parlamento perdeu por completo e talvez esse cartão amarelo possa servir muito mais ao parlamento do que aos ministros. Porque, infelizmente, Paulo, os ministros, a sensação que a gente tem é que eles estão em outro mundo. Eles estão encastelados e blindados de tal maneira que eles acham que enfim, é aquela história, a pessoa quando ela é muito mimada, quando ela é muito blindada, a criança quando é muito protegida, se ela não sente na pele, ela acredita que aquilo jamais vai acontecer com ela. Então eu vejo um pouco por aí. Agora, tem um ponto interessante, que pode ser uma cereja desse bolo, que você mencionou, que é a repercussão internacional disso. Nós já temos visto de jornais já mencionando o Brasil, já falando do que vai acontecer ao Brasil. O Moraes já está na capa de diversos jornais na Alemanha, nos próprios Estados Unidos, e isso pode aumentar a temperatura, fazer com que o STF tenha algum tipo de reação, porque se tem alguma coisa que preocupa eles é a vaidade. Vamos nos lembrar da reação do Barroso quando saiu o STF no Economist. Então, isso pode ser um elemento, né, interessante, um coringa desse baralho. Mas, no mais, infelizmente, a nossa corte, os nossos ministros, parece que se julgam acima do bem e do mal. Você falou uma coisa certíssima, né? Os caras parecem que vivem num universo paralelo, né, sem sentir o que está vindo por aí. Ou seja, eles gostam muito de viajar, né? Durante todo o mês, os caras fazem uma viagem internacional. É quase todo mês fazendo uma viagem internacional. Quando começa a circular pelo mundo uma situação como essa, o que nós vamos ver? O que nós vamos passar a enxergar a partir de agora? É todo mundo largando a mão, né? Ou seja, o pessoal internacional já não vai mais querer se aproximar, né, por exemplo, de um ministro, né, da Corte Brasileira. Não vai mais. E ainda tem os puxa-sacos, né? Ou seja, do governo americano, os caras que estão fora vão falar, não, se o governo americano sancionou, não quer essa pessoa com eles, se é uma persona non grata,
para o governo americano, por aqui também não vai ser. Isso, com toda certeza, vai acontecer com muitos países da Europa. Isso apenas com a suspensão de um visto, Marcílio. Apenas com a suspensão de um visto. Se a Magnitsky descer, aí acabou. Aí vai dar uma dor de cabeça violenta e que não há como reverter isso depois. Então, veja, a decisão está na mão dos magistrados. E o que está por trás disso aí? Duas questões. Ou seja, a gente mencionou, não está havendo uma intromissão na soberania nacional, na soberania brasileira. Não. Os Estados Unidos estão fazendo isso tudo com base em seu próprio território. Ou seja, se houve uma quebra de soberania, isso partiu de algum lugar do lado brasileiro. Não é? Ou seja, os caras aniquilaram, perseguiram e mandaram empresas americanas em território americano derrubarem perfis de pessoas em território americano. Pessoas essas que ainda não eram cidadãos americanos e que depois se transformaram em cidadãos americanos, como é o caso do Constantino, Rodrigo Constantino. Então veja, já houve uma quebra de soberania pelo lado brasileiro. E ainda teve a questão da pressão em cima de empresas americanas que não tinham absolutamente nada a ver com isso, apenas um sócio acionista que teve que pagar conta justamente por causa disso, ou seja, de uma infração da própria lei constituída, ou seja, de artigos garantidos na Constituição do país que insistiu que uma empresa americana violasse a Constituição daquele país. Isso o Elon Musk mostrou para todo mundo ver. Então, quer dizer, eles estão agindo, os americanos, dentro de seu território. Tem a questão do Felipe Martins também. A questão do Felipe Martins é uma coisa muito séria. Então, os caras começam a analisar tudo que está envolvido, tudo que está enraizado, tudo que levou a esses fatos a acontecerem dentro dos Estados Unidos. Então, o que vem, em termos de sanção, de novo, é uma sanção em cima de um CPF, pelo menos um por enquanto. Não é em cima de uma instituição do judiciário brasileiro. E o governo brasileiro está fazendo disso uma tempestade fora do lugar, né? Não vou nem dizer num copo d'água. Está puxando para si uma coisa que não cabe. Agora, se o governo americano começar a entender que isso foi obra não de um CPF, mas sim de uma instituição como parte do governo, aí a coisa vai complicar de vez. Você não acha? Você tem um ponto que é interessante, até nisso tudo que você mencionou, que eu queria, acho que tudo está muito bem dito, mas tem um ponto que eu queria desenrolar um pouco mais. Você menciona a possibilidade de que um ou outro ministro, isso ainda está em discussão, né? Quem que seria punido? Qual ministro seria punido? Acho que um ponto que também pode servir como estímulo é se os demais, porque quando a gente fala o STF não está nem aí, o STF está alheio, a gente precisa entender que é a cabeça do STF. E a cabeça do STF não são todos ali, né? A cabeça do STF ela tem nome e sobrenome, tem um ou dois nomes ali que mandam, digamos assim, na corporação, que falam em nome do STF ou que articulam em nome do STF, e a gente sabe muito bem quem são essas pessoas. Esses daí talvez truquem, talvez não reajam de forma a recuar, mas e os demais ministros? E a possibilidade que os outros também sejam punidos? E a possibilidade que todos tenham restrições, por exemplo, pela aplicação da lei, não apenas a perda de visto, mas a uma morte financeira, como a gente fala em relação a Magnitsky. Quer dizer, como é que isso vai ser? Os demais ministros eles podem até fazer coro. A gente viu uma reação da corte ontem, quando eles anteciparam na mídia o voto contra o Eduardo Bolsonaro na questão do inquérito. Disseram que, enfim, tinha razão a PGR de abrir esse inquérito, mostrando uma união. Mas até onde vai essa união? Até onde vai a ideia de corporativismo do STF? Será que todos eles vão bancar até o fim, mesmo que cada um deles sinta na pele as reações dos Estados Unidos? Então, você mencionou, né, ninguém larga a mão de ninguém, ou em que momento que um vai largar a mão do outro. Isso pode também servir, esse cartão amarelo que a gente está mencionando a ser dado agora, administrativamente, pode servir
para que os demais ministros que não estão engajados nessa luta insana e completamente quixotesca que 2, 3 ministros estão promovendo contra o Brasil, né, talvez esse cartão amarelo sirva aos outros de dizer assim, bom, eu não quero ir até o fim nisso, eu não quero me envolver pessoalmente nisso, não quero que a minha biografia seja manchada dessa maneira, não quero ter restrições dessa ordem. Então pode ser que esse cartão amarelo não apenas, como eu mencionei, sirva ao parlamento, se os ministros ficarem alienados, continuarem alienados e levarem o STF com ele, talvez esse cartão amarelo, para além do parlamento, sirva também para que os demais ministros do STF falem, olha, se vocês querem bancar essa loucura, banquem sozinhos, eu não quero entrar nessa. Isso seria muito interessante, poder alimentar uma dissidência ainda mais grave e maior dentro do STF. Agora, você já imaginou todos os ministros serem rejeitados pela comunidade internacional? Porque é isso que vai acontecer. Eles só serão aceitos naqueles países que fazem objeção aos Estados Unidos. Porque todos aqueles que são amigos dos Estados Unidos, a Europa quase que toda, esses magistrados não serão aceitos. Isso apenas com a divulgação da suspensão de visto. Agora, no caso de uma Magnitsky ser estendida a outros ministros, aí a coisa vai ficar muito séria. Porque você não vai poder mais viajar de avião para fora com empresas aéreas que fazem negócios com os Estados Unidos. Você não vai poder pegar uma Ibéria, você não vai pegar uma TAP, que eles também têm negócios com os Estados Unidos. Tem linhas aéreas, os caras vão de quê? De navio? Né? Não vão poder ir. Vão se hospedar numa rede de hotel, numa rede hoteleira, que tem negócios com os Estados Unidos, tem interesse no mercado americano. Não poderão se hospedar. Essas informações, você já assistiu aquele filme John Wick? Vai ser mais ou menos aquilo ali. O cara vai ser, eu esqueci como era a palavra que eles diziam ali no filme, mas ele fica, onde ele chegar, olha, não pode, não vai poder olhar, não vai poder sair, e eles estão dispostos a viver assim? No Brasil, até mesmo no Brasil, empresas não poderão fazer negócios, mas eles mandam no Brasil. E aí eles vão mandar o quê? Uma empresa dessas da área financeira abrir negócios para eles? Essas empresas vão arcar com um prejuízo gigantesco. Quer que eu te diga, cito um exemplo? Todo mundo sabe que eu sou botafoguense, né? O Botafogo ia fazer negócio trazendo um jogador brasileiro da Rússia, que joga no Zenit da Rússia, e ele não pôde fazer esse tipo de negócio porque o administrador, sócio-administrador do Botafogo é americano. E a Rússia está sancionada. Pô, peraí, o jogador é brasileiro. Não pode. Não pode. E o negócio não foi feito, foi desfeito. Agora vamos falar do Eduardo Bolsonaro. Eu li uns posts. Oi. Mas só uma coisa, talvez você esteja dando uma ideia aí que, enfim, possa ser aplicada. O STF talvez possa criar sua rede hoteleira, eles gostam tanto de diversificar, fazem gravata, pode ter da aviação aérea STF, rede hoteleira do STF, restaurantes do STF, olha só, é uma ideia boa para eles se livrarem da aplicação das sanções. Não é fácil, eles não têm ideia do que está vindo por aí. Se achavam que tudo isso era brincadeira, esse é o primeiro sinal vermelho. Aliás, o sinal amarelo, como você disse, é um cartão amarelo. E lembrando, né, Marcília, ninguém quer que isso aconteça. Ainda dá tempo, né, de tudo isso ser revertido. Ainda dá tempo do STF voltar a ser o que sempre foi, né, desde a criação da nossa República, né, um STF voltado para julgar atribuições que cabe a ele, julgar a Constituição. Ô Paulo, eles não vão fazer isso. Sabe por quê? Porque o STF tem hoje uma meta. A meta do STF é impedir que o bolsonarismo exista no ano eleitoral de 26. Ponto. É isso. Se a gente olhar para as duas coisas que estão na mesa do STF, as mais urgentes hoje, são essas. Tentar reverter essas sanções, não é? E julgar o golpe. O tal do inquérito do golpe que se transformou em processo do golpe. Ou seja, eles querem poder livremente cometer os arbítrios que eles vêm cometendo. Então, me parece que nas vésperas de um ano eleitoral, o STF se sente ungido da necessidade de julgar esse inquérito. E esse inquérito está se revelando cada vez mais arbitrário. Então, se eles voltarem atrás, eles vão precisar
primeiro, jogar esse inquérito do golpe para a primeira instância, porque não faz sentido estar lá no STF. Vamos precisar encerrar 6 anos de inquérito. Não, mas eles fizeram isso com a Lava Jato, destruíram. Era fácil agora. Lava as mãos, acaba e volta. E continua ali, ó, comendo camarão, tomando vinhos classificados, premiados, todo mundo de boa, ninguém mexendo com eles. As esposas indo com seus Lisboa. escritórios, indo para Lisboa, as esposas com seus escritórios de advocacia, atuando no Supremo sem que ninguém fale nada, tudo lindo, maravilhoso, né? Os milhões entrando. Agora, por que os caras querem mexer com isso, Marcília? Os caras vão estragar. Não é possível que todo mundo, os 11 ministros, estejam pensando do mesmo jeito, estejam todos na mesma página e vão jogar essa vida maravilhosa que eles conseguiram, porque não é fácil você chegar no topo da carreira advocatícia, na carreira no direito, você chegar no topo, que é ser um ministro da mais alta corte do país, e jogar isso fora. Para ter dor de cabeça, tá pagando para ter dor de cabeça. Esquece isso, bobagem, esse negócio de vaidade. Por exemplo, você falou uma coisa que eu queria que você dissesse aqui, eles já estão cometendo erros gravíssimos, constitucionais, no caso de Eduardo Bolsonaro. Abriram um inquérito contra Eduardo Bolsonaro. E eu vi um post que você colocou, e eu mencionei aqui, onde você destaca 6 itens super importantes no qual você discorda da decisão do PGR, principalmente. Eu queria que você comentasse isso aqui, por favor. Esse inquérito, primeiro que ele não deveria estar com o Moraes, né? Porque, veja, se o sancionado é o Moraes e o Gonê, se há a possibilidade do Gonê e do Moraes serem sancionados, como é que um pode pedir e o outro pode julgar o inquérito? Quer dizer, eles estão julgando uma pessoa que supostamente estaria conspirando, estou usando termos da PGR, contra eles próprios. De novo, o Moraes julgando a si mesmo. De novo, a PGR pedindo algo no qual ela está totalmente envolvida. Isso já é um completo absurdo. E outra, esse inquérito, ele pressupõe, né, que que a atividade parlamentar de você fazer costura política fora do país é criminosa. Isso é um absurdo completo. A gente está criminalizando a atividade parlamentar. Veja, se você vai para fora dos Estados Unidos pedir auxílio em razão do que você entende que é arbitrário, ou que está excessivo, ou que é um abuso dentro do seu país, isso todo mundo pode fazer isso. Advogados fazem isso. O Zanin fez isso quando o Lula estava preso. Foi recorrer à OEA. Muita gente recorre à ONU, ao Tribunal Penal Internacional, à Corte Interamericana. Qual é o problema disso? Mas vai se pressionar o juiz, está se intimidando, obstruindo. Obstruindo o quê? Pressionar juiz faz parte do dia a dia. Eu, em diversos casos, por exemplo, que atuo, às vezes o juiz não está procedendo de forma correta e vou lá e represento ele no CNJ. Qual o problema? Você está buscando solucionar algo que está ocorrendo na hora. O parlamentar tem o direito de fazer costuras políticas dentro e fora do país pelas razões que ele entender necessárias. A gente está criando, Paulo, e eu acho que esse é o grande perigo dessa história toda, uma espécie de chancela para o parlamentar. Então o Eduardo Bolsonaro foi lá fora fazer algo que desgostou o STF, então isso é crime. Então amanhã a gente precisa agora ter parlamentares que pedem a bênção para o STF e para a PGR para defender essa ou aquela pauta, para defender essa ou aquela fazer essa ou aquela costura política. Isso é um absurdo. Isso inviabiliza, inclusive, o parlamento. O parlamento tem que ser livre para defender a pauta que quiser. Se as pessoas acham que o Eduardo Bolsonaro foi defender uma pauta que não seja agradável, que seja errada, bom, o voto é que vai resolver isso. O voto do eleitor é que resolve se a pauta dele é adequada ou não, e não a PGR e não o STF. E se a gente for ver, Paulo, eu acho que aí é o pior dessa história toda, as pessoas que estão pedindo Lindenberg, as pessoas que estão estimulando esse inquérito, são do PT. Se você olhar para trás, para 2020, o próprio PT e o PSOL foram à ONU pedir para que o Bolsonaro fosse sancionado.
justamente em razão da liberdade de expressão, do estado da liberdade de expressão no país. Em 2021, esses mesmos deputados e parlamentares do PT e do PSOL foram pedir à Corte Interamericana e também à ONU que o Bolsonaro, de novo, sofresse restrições e que nós todos fôssemos economicamente sancionados em razão da gestão que o Bolsonaro vinha fazendo da pandemia. Então, parlamentares de esquerda podem pedir ajuda ou punição a autoridades brasileiras em 2020 e 2021, e esses mesmos parlamentares agora vão pedir a punição e criminalização do que o Bolsonaro foi fazer lá fora. E veja, a Magnitsky, é bom que a gente lembre, ela não fere soberania nenhuma. Primeiro que essa questão do visto é uma medida administrativa. Então, cada país faz o que quiser com o seu visto. Se a pessoa não quiser que você entre aqui, ele não entre porque ele quer e acabou. O país tem autonomia e soberania para isso. Segundo, que a lei, ela é aplicada dentro dos Estados Unidos. O seu efeito é sentido fora, mas ela é aplicada dentro dos Estados Unidos a empresas norte-americanas. Portanto, os ministros podem seguir julgando como eles quiserem, as instituições funcionam da mesma forma, não existe nenhuma invasão de soberania. O Eduardo não foi lá para pedir que tanques entrassem no Brasil, não foi lá para pedir que derrubassem o site do STF, não é isso. Então não tem nenhuma afronta à soberania. É uma lei legítima, soberana dos Estados Unidos, que eles têm todo o direito de ter, e nós é que violamos a soberania dele, Paulo, a soberania dos Estados Unidos. Vamos nos lembrar, o Barroso declarou outro dia, a gente já comentou aqui, inclusive, na semana passada, declarou que em 2022 pediu auxílio ao Biden para interferir nas eleições brasileiras. Isso sim ofende a soberania. Vamos nos lembrar, o Moraes pediu que as plataformas norte-americanas fornecessem dados de cidadãos norte-americanos por meio de decisão judicial brasileira. Isso sim fere a soberania. Uma decisão judicial brasileira querer violar leis norte-americanas, que é a da proteção de dados. Então, quem está violando as leis e a soberania dos Estados Unidos somos nós. Eles não. Eles estão simplesmente aplicando uma lei deles, no território deles, do jeito que eles acham que tem que aplicar, e ponto final. E se um parlamentar vai buscar isso, vai costurar essa pauta política, o parlamentar tem o direito. Se você não gostou, não vote nele, ponto. Resolve assim, é isso que é uma democracia. Tá certo, fica por aí. Olha só essa aí que tá chegando, Marcília. O cerco judicial ao ex-presidente Jair Bolsonaro também revela um uso escancarado da máquina do Estado para perseguir opositores políticos num movimento que já ultrapassa qualquer limite institucional aceitável. As tentativas de inabilitar os bens de Bolsonaro sob o pretexto de que ele teria financiado atividades do filho nos Estados Unidos ou participado de articulações supostamente antidemocráticas demonstram o quanto o Judiciário e o Executivo estão dispostos a agir em conjunto para eliminar os seus adversários por vias não eleitorais. Trata-se de mais uma investida autoritária disfarçada de zelo institucional, em que o devido processo legal é atropelado por narrativas convenientes. A própria declaração pública de Bolsonaro de que arcou com as despesas do filho é distorcida para se tornar elemento de prova, quando, na verdade, nada há de ilegal em um pai ajudar financeiramente o seu filho. Mas no Brasil de hoje, dependendo de quem é o pai, o simples gesto familiar vira peça de acusação. E pior ainda, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, agora quer bloquear 56 milhões de reais em bens de Bolsonaro e mais 36 indiciados pelos atos de 8 de janeiro, como se fosse possível responsabilizá-los coletivamente por danos causados por terceiros. Está entendendo onde é que está o problema? O argumento de ressarcimento ao erário soa mais como vingança política institucionalizada num Brasil onde a lógica jurídica parece ter sido substituída por desejos de revanche. Essa escalada repressiva não é apenas contra Bolsonaro, mas contra toda uma parcela da população que pensa diferente e que não aceita calada a imposição de um projeto político disfarçado de moralidade institucional. O governo Lula, em vez de garantir equilíbrio entre os poderes,
atua nos bastidores para proteger aliados e blindar ministros, enquanto solta as rédeas para a perseguição jurídica contra qualquer nome que ameace sua hegemonia. O Brasil de hoje virou palco de um tribunal político permanente e os alvos são sempre os mesmos: conservadores, cristãos, patriotas e qualquer um que ousar questionar os donos do poder. Não se trata mais de justiça, mas de um espetáculo de coerção. E quando o medo substitui a liberdade, o Estado de Direito já não passa de um teatro vazio. Bacília, o Judiciário quer agora, então, despejar a sua ira toda sobre a figura do ex-presidente Bolsonaro, que não tem nada a ver com isso. Juridicamente, isso está correto? Não, isso é um absurdo completo, é mais uma cena dantesca, ridícula disso tudo que está acontecendo. O que me parece é que eu vou fazer uma análise política de um fato jurídico, porque de jurídico isso não tem nada, né? Porque, veja, o que Eduardo Bolsonaro foi fazer lá fora é lícito. Se é lícito financiar o Eduardo, não é crime. Se eu financiar algo lícito, o que tem de crime no que eu estou fazendo? Eu posso financiar o que eu quiser, contanto que seja lícito. Então não há crime nenhum no Jair Bolsonaro financiar o filho. Mas, quando eles dizem que o Eduardo lá fora comete coação, tenta obstruir o processo aqui do golpe, e veja, todos esses crimes que imputam ao Eduardo Bolsonaro, é bom que se diga que eles têm um elemento curioso, que é a violência. Violência? Onde está a violência? O que o Eduardo fez de violento? Bom, maravilha. Se a gente for pensar, portanto, o que está por trás é a tentativa de dizer: Eduardo Bolsonaro comete um ilícito lá fora. Jair Bolsonaro está financiando o filho, portanto financiando um ilícito para beneficiar a si próprio no julgamento. Com isso ele tumultua o processo do golpe e beneficia-se financiando o filho. Então eu financio o meu filho, com isso eu me beneficio tumultuando o processo do qual eu sou réu. É isso que está por trás. E isso é uma arapuca. Vamos dizer aqui, Paulo, para os ouvintes, essa é uma arapuca. Qual é a arapuca? A arapuca é deixar incubada a possibilidade de prisão preventiva do Jair Bolsonaro a qualquer momento, porque se ele financia um ato ilícito para se beneficiar no processo, a prisão preventiva aqui torna-se possível. Esse é o ponto. Se você é réu de um processo e você tenta obstruir o segmento daquele julgamento, as autoridades podem te prender preventivamente. Então eles estão deixando a liberdade do Jair Bolsonaro sequestrada. É mais ou menos isso. Eles deixam esse pedido incubado e com isso tentam dissuadir, tentam fazer com que haja algum tipo de recuo em relação às sanções norte-americanas. E Paulo, um ponto que aqui é importante a gente dizer é o seguinte: por que então eles estão tentando atingir o Eduardo e o Jair Bolsonaro? Por que eles não seguem o caminho do Itamaraty que eles estavam tentando? Por que eles não seguem o caminho do governo? Porque o nosso governo não tem moral mais nenhuma com o Trump. Nós nos aproximamos do que há de pior na Terra do ponto de vista diplomático. Nós temos um bom relacionamento com o Irã, com o Iraque, com o Afeganistão, com a Arábia Saudita, com a Rússia, com a China. Imagina, a última pessoa que vai, com a Venezuela, a gente vai para a Rússia e fala de usina nuclear na frente do Putin. Até o Putin tirou do ar a transmissão quando o Lula falou. Imagina só se nós temos alguma condição de exigir algo do Trump. Então esse caminho diplomático, o Brasil desistiu e passou a tentar coagir os Bolsonaro para tentar fazer com que isso resulte, talvez, em algum tipo de recuo às sanções norte-americanas. Agora, olha que curioso, né, Marcílio? Você tocou num ponto importante, nós já estamos chegando no finalzinho do nosso programa, e antes de passar para o último tema, quero dizer o seguinte: o Trump já está no poder ali há 4, 5 meses e nunca houve uma troca de telefonema dele com o Lula. Nunca, nada. Lá, no velório do Papa Francisco, um virou as costas para o outro. Na verdade, o Lula não teve nem a chance de se aproximar de Trump. E aí virou as costas para não ficar feio, né? Para não ficar claro que ele não teria a menor chance de qualquer conversa com o Trump. Então veja, como é que você vai falar de diplomacia, de amizades centenárias, seculares, sendo que já está visível que um já não tolera o outro, né? O Trump poderia ter tido, né, um bom relacionamento com o Brasil se não fosse o Lula, na época de campanha, ter dito tudo aquilo que disse a respeito do presidente americano, né? Se deu mal, se lascou. E agora o Itamaraty está aí, né, suando, mas suando duro para tentar reverter uma situação que não vai conseguir reverter.
O Brasil, como você disse, está mais próximo da China, do Irã, da Rússia, que são os maiores inimigos hoje dos Estados Unidos. Inimigos comerciais, financeiros, e que muitas vezes representam até mais perigo do que em uma guerra real, bélica, não é? Ou seja, e o Brasil está se aproximando disso. Então só está dando passo fora da linha. Mas, Marcília, antes disso, eu quero te mostrar só um negocinho aqui rapidinho. Deixa eu chamar a atenção para esse negócio aqui. É rápido, uma informação muito legal. Para você, isso aqui é um compromisso, nós temos que fazer isso, é o nosso apoiador. Se você quiser apoiar o nosso programa, acesse o site que está aí embaixo, etielojavirtual.com, e faça o seu pedido. Isso aqui é um perfume sensacional. Pensa num perfume top. Está aqui, na minha mão. Etier, Uma Noite em Sevilha. Ele vem no formato de 50 ml e pode ser usado em qualquer ocasião. Tá? De manhã, de tarde, de noite ou em qualquer reunião, inclusive dessas mais fedorentas que nós estamos mencionando aqui. Aonde você chegar, você será notado pelo cheiro, pela fragrância. Já viu que coisa bacana? Então, se você estiver interessado em conhecer o Etier, Uma Noite em Sevilha, basta acessar o site que está aparecendo agora aí na sua tela ou o QR Code. O site etielojavirtual.com. Entre lá, obtenha todas as informações necessárias e faça o seu pedido. E, naturalmente, você ajuda o canal. Obrigado. E agora, vamos para um assunto também cabuloso. A postura do ministro Alexandre de Moraes ao zombar da cadeia de comando da segurança pública, com a frase "o secretário de segurança é a rainha da Inglaterra", ultrapassa o limite da crítica jurídica e entra no terreno do deboche autoritário. Ao invés de manter o decoro esperado de um magistrado da mais alta corte do país, o ministro relator opta por desqualificar em tom sarcástico uma tese legítima apresentada por uma testemunha de defesa, tese que deveria ser analisada com serenidade, não com ironia. Essa frase, dita durante a audiência no STF sobre os atos do dia 8 de janeiro, expõe o desprezo do ministro por qualquer narrativa que questione a linha oficial imposta pelo tribunal. A de que todos os caminhos de responsabilidade levam aos investigados, ainda que faltem provas sólidas, concretas, ou que haja divergências sobre as estruturas formais de comando. Quando um juiz se comporta como acusador, usando a palavra para constranger e não para esclarecer, o processo judicial se transforma em espetáculo político. Mais grave do que o deboche, porém, é o que ele revela. Um magistrado que já tem sua convicção formada e parece disposto a atropelar qualquer argumento que não se encaixe no roteiro da condenação. A independência das defesas, o contraditório e o devido processo legal são tratados como obstáculos incômodos e não como garantias constitucionais. A comparação infeliz com a rainha da Inglaterra tenta ridicularizar o papel institucional do secretário de Segurança do DF, do Distrito Federal, como se fosse absurdo discutir a complexidade da autonomia das polícias militares frente ao comando civil. Mas não é absurdo. É parte fundamental do debate jurídico e constitucional. O que é absurdo, isto sim, é um ministro da Suprema Corte Brasileira preferir a piada ao argumento, o sarcasmo à imparcialidade, a teatralização à justiça. Esse comportamento, que se repete em julgamentos de forte apelo político, desgasta, infelizmente, a imagem do STF e acende um alerta muito sério. Quando o riso vem do alto da toga, é a República que acaba sendo zombada. Marcília, para a gente encerrar, o que você achou de mais essa atuação do ministro relator? Outro dia, ele deu uma dura no ex-ministro Aldo Rebelo, você viu isso? E agora solta mais essa. Onde é que nós estamos chegando, Marcília? Pois é, você falou bem, esse é o ponto, né? Como é que a gente pode conciliar ele ter Veja, o Aldo, ele simplesmente disse, eu sou contra a censura.
e recebeu uma reprimenda. Estava até acompanhando uma entrevista do Aldo Rebelo e ele dizendo, quando eu disse que desgostava de censura, achei que eu ia ser apoiado e não reprimido, e foi reprimido por isso. E quando deu a sua visão dos fatos, o ministro Moraes disse que ele devia responder com sim ou não, que ele não estava lá para dar opinião. Bom, se uma testemunha não está para dar opinião, muito menos um ministro. Então a gente precisa ter um pouco de coerência. A testemunha não pode dar a sua opinião, mas o ministro pode dar a sua opinião, pode fazer piada, pode fazer deboche. Olha, não é de hoje. A gente tem aí piadas, esse julgamento todo é uma piada. A gente não pode querer que não haja teatralização num julgamento que é um teatro, de cartas marcadas. A gente tem dito isso aqui, reiterado, fica claro cada vez mais pela falta de provas existente no processo e essas testemunhas que vão cada vez mais tornando claro que se trata realmente de uma narrativa sem provas, portanto de um roteiro ficcional e não de um roteiro de peça jurídica. Então, diante de tudo isso, o ministro Moraes vai se tornando cada vez mais irritado, porque, claro, ele se coloca ali no papel de acusador e não de juiz, e nessa irritação ele entra nessas contradições absolutamente indigestas para todo mundo que conhece o direito ou que acredita que o direito deve ser algo formal, sóbrio e correto. A gente está diante, repito, de um ministro que num dia manda a testemunha, ameaça a testemunha de ser presa em razão de dar a sua opinião e no outro dia dá a sua opinião sobre um julgamento que sequer começou, sequer chegou ao seu fim. Como é que você antecipa, inclusive, a sua visão dos fatos, a sua visão como julgador a respeito de um fato, tirando sarro, se você sequer conhece os fatos todos, sequer terminou a análise, sequer é capaz de fazer um julgamento sóbrio sobre aquilo. Então, infelizmente, a gente está diante, como eu digo, de um caso aqui, Paulo, que é julgado de trás para frente. No direito, a gente faz o caminho que é ver os fatos e vai caminhando, julga, condena ou absolve no final. Aqui a gente condena e depois vai caminhando de trás para frente, vai tentando colocar as coisas no lugar possível. E o ministro Moraes, ele está empenhado, está claro que ele está empenhado em fazer com que todo mundo que pense diferente dele, seja, a narrativa toda que seja diferente dele, seja de alguma forma desconsiderada. Parece ser o caso. Quem dera se a gente visse no STF esse mesmo empenho para esclarecer o caso do INSS. É o roubo de bilhões de reais de velhinhos, de pessoas que contribuíram a vida inteira para a Previdência e foram garfadas, roubadas. Até agora não tem nada. Apenas correndo aí uma investigação da Polícia Federal que pode ser até prejudicada. Veja que foram encontrados milhões em cofres fechados, carros luxuosíssimos, e ninguém ainda teve uma prisão preventiva decretada. Absolutamente nada. Está todo mundo solto aí para, se quiser, inclusive, atrapalhar o ritmo das investigações. Quem dera se os ministros do STF da primeira turma ou da segunda tivessem o mesmo empenho que estão tendo agora, nesse caso aí, contra Bolsonaro, se eles tivessem o mesmo empenho com o INSS. Marcília, muitíssimo obrigado aí pela a sua participação, extremamente esclarecedora. É muito bom bater esse papo contigo, onde a gente tem liberdade de falar de direito. Obrigado, viu, Marcília? Muito obrigado mesmo e até a próxima. Obrigado, Paulo. Um abraço a você, a toda a audiência e até a próxima. Rapaz, a gente vai continuar mais um pouquinho aqui, porque o caldo está engrossando por outro lado, hein? Engrossando e muito. A tensão entre Estados Unidos e Rússia ganhou um novo e perigoso capítulo. Em declaração explosiva, o presidente americano Donald Trump acusou Vladimir Putin de brincar com fogo, após a Rússia ter lançado o maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde o início da guerra em 2022. O bicho está pegando para valer agora lá. A ofensiva russa envolveu mais de 700 mísseis e drones, atingindo diversas cidades, incluindo Kiev, e sinalizando que o conflito no leste europeu está longe de arrefecer, de acabar ou de amenizar. A fala de Donald Trump veio acompanhada de críticas diretas, chamou Putin de completamente louco e sugeriu que não fosse sua atuação
coisa realmente ruim já teria acontecido com a Rússia. O recado, como de costume, foi direto, agressivo e sem espaço para mal-entendidos. Trump também sinalizou que novas sanções estão sendo discutidas e podem ser implementadas contra Moscou. A resposta veio no mesmo tom. O ex-presidente russo e atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, disparou: "Só conheço uma coisa realmente ruim: a Terceira Guerra Mundial. Espero que Trump entenda isso." A declaração foi interpretada como uma ameaça velada, indicando que o Kremlin enxerga as investidas americanas como uma escalada que pode ter consequências globais. Apesar de uma longa conversa telefônica entre Trump e Putin na semana anterior, que durou mais de 2 horas, nenhuma solução concreta surgiu. A Rússia avançou sobre 4 vilarejos na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, enquanto Trump criticava publicamente o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, afirmando que a postura de Kiev dificulta o avanço das negociações de paz. Os caras estão loucos. Nos bastidores, diplomatas alertam que a situação caminha para um ponto de inflexão. A guerra se aproxima cada vez mais de um confronto indireto entre grandes potências, e a retórica de ambos os lados já opera na lógica do tudo ou nada. Já imaginou? A referência a uma terceira guerra mundial, mesmo que simbólica, assusta e reacende o temor global diante de um conflito sem precedentes no século XXI. Enquanto isso, o mundo assiste, mais uma vez, à dança perigosa dos líderes que decidem o destino de milhões. Mas quem está disposto a recuar? Quem? E mais importante, quem está preparado para o que pode vir depois? Os mísseis que os ucranianos receberam já estão liberados, com softwares liberados para a distância. Eles agora, em função desses ataques russos, podem retribuir esses ataques com mísseis de longo alcance que podem atingir o Kremlin. Já imaginou? Aonde nós estamos chegando? Tudo isso por causa da ignorância humana. É impressionante isso. Ficamos por aqui com esta edição. Se você gostou, nos dê um like. Se inscreva em nosso canal, porque precisamos que você se inscreva, que você cheque se está inscrito e compartilhe o máximo que puder. Amanhã, ao meio-dia, estaremos de volta ao vivo e a cores, aqui no Mundial Telenotícias. Um forte abraço, obrigado por tudo e até lá.